Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da FEB Editora. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um livro que está de cara nova, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, pela parceria editorial entre a Federação Espírita Brasileira e o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Quem aí já leu esse livro? É o primeiro de uma trilogia que fala sobre o medo da morte, o segundo sobre o medo dos espíritos e o terceiro da obsessão espiritual. Ele foi o meu primeiro contato com Richard Simonetti e eu adorei essa leitura e a forma como o autor escreve. Uma forma simples, didática, consoladora, cheia de sabedoria. Bom, muitas pessoas têm medo da morte, ou ficam cheias de dúvidas sobre como acontece o processo de desencarnação. O que acontece com o espírito se seu corpo for cremado? E se os órgãos forem doados, será que o espírito sente dor? E o espírito que foi assassinado, como acontece o desligamento? E a desencarnação de crianças? Tudo isso e muito mais a gente vai encontrar nesse livro e eu vou conversar um pouco sobre ele com vocês. Mas antes, você já curtiu o vídeo? Curte o vídeo porque assim você ajuda muito o canal e se inscreva se você não for inscrito. Simonetti começou a fazer uma palestra sobre o tema morte e viu que as pessoas tinham muitas dúvidas sobre esse tema. Anualmente ele fazia a mesma palestra e o número de pessoas indo assistir só aumentava e as dúvidas eram sempre as mesmas. Então Richard teve a ideia de escrever esse livro onde as perguntas mais frequentes são abordadas, como uma espécie de cartilha de iniciação ao conhecimento da morte, algo que interessa a todos nós. E ele começa nos lembrando que a Terra é uma oficina de trabalho em favor da própria renovação, um hospital para corrigirmos os desajustes, uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente. Mas a Terra não é nosso lar. Nosso lar está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude. Richard diz o seguinte: compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Há pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso se desajustam quando chega o tempo da separação. E é nisso que o conhecimento do Espiritismo vem nos auxiliar, porque a doutrina espírita nos fornece recursos para encarar a morte, nos oferece uma fé lógica, racional e consciente. Então, de forma muito didática, Simonetti vai nos explicando como é e o que é o corpo espiritual, como funciona o desligamento do espírito, as dificuldades do retorno ao mundo espiritual, como ajudar um ente querido que acabou de desencarnar. E sobre isso ele fala da importância que a prece tem nesse processo. Como reagir diante da desencarnação violenta de um familiar. O que acontece quando o espírito desencarna ainda criança. Ele esclarece sobre a eutanásia, entre outros assuntos. Richard nos ajuda a entender qual deve ser o nosso comportamento diante da morte, mas também qual deve ser o nosso comportamento ainda em vida para ter uma passagem tranquila. E sobre isso, ele diz o seguinte: somos espíritos eternos. Já existíamos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. É preciso viver em função dessa realidade, superando mesquinhas ilusões, a fim de que, livres e firmes, busquemos os valores inalienáveis da virtude e do conhecimento, nosso passaporte para as gloriosas moradas do infinito. Agora me conta, você já leu esse livro? Eu adorei essa leitura. É um livro com uma linguagem super tranquila, esclarecedor e que nos ajuda a ter pensamentos que realmente vão nos esclarecer sobre como lidar com a desencarnação. Me conta aqui se você já leu, vamos conversando e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo.